Olá, tudo bom? Meu nome é Bruna Saldanha, sou fundadora da Will e a gente vai continuar por aqui nos nossos próximos treinamentos e videoaulas do módulo 1. Então, nesse treinamento, a gente vai trabalhar um assunto muito importante para a Will também, que é a nossa metodologia, uma das nossas metodologias, né? Mas que é uma metodologia de base fundante, ou seja, muito importante, onde todas as outras coisas que vão ser trabalhadas usando esse método, essa prática de ensinar, esse como ensinamos. Então, vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a nossa apresentação sobre o método Montessori. Então, aqui. Pronto, demorou um pouquinho, mas foi. Então, o método Montessori foi concebido pela pesquisadora, pedagoga e médica italiana Maria Montessori. Já gostamos desse método, que é um método criado por uma mulher, então já tem uma força muito forte ali por trás. Nesse método é muito importante porque é um método que pensa não só a forma de ensinar ali no papel, né? Pensa como uma forma de ensinar como um todo, uma forma mais holística de ensino, que leva em consideração, por exemplo, o espaço, né? O espaço é pensado para que os alunos possam acessá-lo facilmente, então prateleiras baixas, objetos organizados e etc. Todo o espaço da Will, todos os móveis que nós temos, foram construídos especificamente para atender ao método montessoriano. Por quê? Porque a criança precisa ter autonomia. O ensino-aprendizagem, o foco do ensino da criança é nela mesma. O professor não é o foco, a criança é o foco. A criança é capaz de se ensinar mediada pelo professor e pelo seu entorno. Então, para isso, é preciso que ela seja autônoma, que ela tenha autonomia, que ela possa, no espaço que ela está naquele momento, conseguir pegar um livro, conseguir pegar um brinquedo, conseguir pegar as ferramentas necessárias para ela atingir aquele objetivo de aprendizado que ela tem no momento. Então, na prática, né, aqui na Will, como é que a gente aplica esse método? A gente foi pensado assim, por exemplo, o programa de educação alimentar da Will, né? Nas nossas aulas de culinária, a gente adapta a realidade e a participação ativa dos alunos. Nós teremos uma cozinha toda planejadinha, do tamanho das crianças da nossa faixa etária de 6 a 10 anos, que será a faixa etária inicial da Will. E nessa prática, né, usando a metodologia, usando o método montessoriano, as crianças vão poder acessar aquela cozinha, vão poder cozinhar, pegar as coisinhas da nossa horta, levar para a cozinha, que vai estar na altura delas, ou seja, elas não vão precisar ficar cozinhando assim. Elas têm ali a bancadinha na altura dela. Isso tudo vai facilitar bastante para que ela tenha autonomia. Na sala de aula, por exemplo, os bancos, as cadeirinhas, a mesa, o móvel onde está posicionado o livro, o mural, não é aquele mural lá no teto que a criança tem que ficar olhando assim lá no alto para a parede. Não, é um mural que está na altura dos olhos das crianças. Então, isso tudo tem a ver com o espaço montessoriano, né? Que ele é adequado à educação infantil e pode ser acessado pelos nossos alunos e, ao mesmo tempo, alunos que, além de ter acesso rápido e fácil a um ambiente que foi pensado para eles, o que, além da autonomia, desenvolve um certo senso de cuidado, né? A criança se sente cuidada, a criança sente, esse espaço é para mim, né? Esse espaço foi pensado para mim. E isso gera, com certeza, maior autonomia na vida daquela criança. Então, além disso tudo, esse ambiente tem que ser limpo e organizado também, né? A gente diz que um ambiente limpo e organizado dá para a gente a possibilidade de uma mente limpa e organizada também, né? Aquela mente clarinha, quase que depois de uma meditação, que você consegue enxergar muito bem os seus objetivos e suas metas. Então, um ambiente sendo limpo e organizado também faz parte do método montessoriano, como a gente vai ver daqui para frente. Então, a metodologia, né? A subjetividade do aluno é a essência dessa metodologia. O que é a subjetividade? É a particularidade, é tudo que vem de subjetivo, tudo que a criança não entende como objetivo.
como, por exemplo, eu tenho 6 anos. Isso é uma informação objetiva, levando em consideração a forma como foi estabelecido, a nossa contagem de tempo a partir de dias, meses e anos. E aí, dentro dessa nossa contagem de tempo que a humanidade estabeleceu, essa criança teve 6 anos. Isso é uma coisa objetiva, mas e a subjetividade? O que ela viveu nesses 6 anos? Como a personalidade dela foi sendo modificada ao longo desses 6 anos? Como foi a relação com a família dela ao longo desses 6 anos? Como isso afetou a ela? Cada ser é muito único, é dotado de muitas subjetividades. E na metodologia montessoriana, a subjetividade é a essência. Então, tudo que a gente vai ensinar para aqueles alunos vai ser levando em consideração de forma holística a subjetividade dele, quem é aquele ser. Não é um robô que vai sentar aqui e aprender essa conta de matemática, como muitas vezes é praticado naquela metodologia tradicional, bancária, como a gente vai ver um pouquinho mais no treinamento sobre Paulo Freire, né? Então, é uma subjetividade, a essência está na subjetividade por entender que cada ser humano vai ter um tipo de aprendizagem, como também vamos ver nos próximos treinamentos, que cada ser humano tem uma história, vivências prévias e são essas as vivências prévias que vão conseguir fazer com que esse aluno tenha sucesso no caminho escolar dele. Então, assim, a principal mudança que o método promove é a de papéis de personagens do processo de aprendizagem, assumindo o aluno seu papel de direito como protagonista. No método montessoriano, o aluno vai estruturando o seu ritmo de aprendizagem, percorrendo diversas fases que se tornam mais complexas pelo avanço dos mesmos. Então, o que é o aluno ser protagonista? É uma revolução no ensino, porque ao longo de muitos anos, todo o sistema de ensino brasileiro foi baseado no método tradicional de ensino, no método de uma educação bancária. O que é isso? Como se um aluno fosse uma tábua em branco, como se fosse uma caixinha vazia, que o professor vai depositando o saber lá dentro daquela caixa vazia, né? Como se não fosse um aluno que já teve as experiências dele antes dele chegar naquele espaço de aprendizagem. E pode ser um aluno bebê, o aluno já teve uma experiência na amamentação, observando as coisas em volta, na casa, com um irmão mais velho, com um irmão mais novo, com uma avó, com as cores que ele observou, com a natureza que ele teve ou não teve contato. Tudo isso faz parte da subjetividade daquele aluno. Então, somente o aluno, somente o ser que está recebendo a educação vai saber da sua própria subjetividade e vai poder atuar pegando todo aquele conhecimento que ele trouxe de fora do espaço de ensino formal, de fora de uma escola ou de uma organização como a nossa, e trazer para dentro. Ah, você está falando verde. Eu lembro que verde é a cor da folha, que já me ensinaram antes de eu chegar aqui, que as folhas ali são verdes. Então, eu já associei verde com esse conhecimento prévio que eu tive antes de vir para cá. Então, é assim, com o aluno sendo protagonista do próprio processo de aprendizagem, que a gente vai estruturar a metodologia, o processo de aprendizagem para aquele aluno específico, né? E por isso que cada aluno vai ter um ritmo de aprendizagem. Hoje em dia, infelizmente, na educação, principalmente na educação pública, mas também muitas escolas privadas que seguem o modelo tradicional de ensino, existe uma mecanização do ensino, né? Como se fossem vários robozinhos ali sentados, tendo que aprender no mesmo ritmo, virar no mesmo capítulo, se alfabetizar ao mesmo tempo. E muitas vezes isso é necessário, porque às vezes aquele aluno só tem aquele ano ali para se alfabetizar, porque se ele não for alfabetizado, ele vai ser passado automaticamente para o próximo ano, porque muitas redes públicas de ensino funcionam dessa forma, e ele vai chegar, como é a realidade brasileira, até o 3º, 4º ano, sem saber ler e escrever, por exemplo. Então, muitas vezes é necessário forçar e atropelar um pouco esse método de aprendizagem por conta da realidade social que o Brasil está dando para os educadores e para os educandos. E é por isso que a Will chegou com uma metodologia diferente, como um respiro a esse método e essa forma de se ensinar atual, sufocante, né, que não leva em consideração o ritmo de aprendizagem de cada estudante, que, mais uma vez, isso não é culpa dos educandos, não é culpa do sistema, da diretora daquela escola específica, é um sistema de ensino que é posta
para a realidade dos educadores que estão envolvidos ali no dia a dia da educação pública, né? Então, a Will chega não para criticar a educação pública ou os educadores, muito pelo contrário, a educação tem que ser pública, tem que ser universal, a gente acredita nesse tipo de educação, porém, a gente quer dar para crianças que estão nesse sistema que é falho, não somente público, mas nesse caso, por questões socioeconômicas, a gente está adequando ao ensino público, né? Poder dar à criança alguma possibilidade de entender seu ritmo de aprendizagem. Tudo bem, na escola eu tenho que seguir esse sistema robozinho aqui. Mas qual é o meu ritmo? Qual é a minha subjetividade? Qual é a minha essência? Né? Quais são as minhas fases? Na escola eu tive que seguir aquilo ali, eu não entendi direito, mas eu fui passando. Mas aqui eu consegui entender de verdade isso. Foi 3 meses depois do resto da turma, mas eu entendi. E a partir desse entendimento, eu consegui passar para uma nova fase de aprendizagem, sem me sentir incapaz, né? Então, é isso que a metodologia, onde a subjetividade é a essência, que o método Montessori traz para a gente. Em seu livro, O Segredo da Infância, Maria Montessori elabora 6 pilares para facilitar a compreensão do seu método inovador para sua época e que ainda continua sendo inovador nessa época agora em que vivemos, né? E agora eu vou apresentar para vocês quais foram esses 6 pilares que vocês têm que ter na pontinha da língua para a nossa discussão presencial e que eu acho que vai ser muito importante para quando vocês forem para dentro de sala de aula saberem um pouco mais desses 6 pilares. Então, ambiente organizado. Esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra, mas eu sou uma pessoa muito organizada. Então, assim, é difícil conversar sobre organização comigo. Todos que vão conviver comigo na Will sabem que, como diz, tem uma amiga que diz, né, um lugar para cada coisa em seu lugar. Então, é assim que vai funcionar o nosso ambiente na Will, porque eu já pratico isso na minha vida pessoal, porque eu já vi muitos profissionais da área de educação trabalhando dessa maneira, de forma muito organizada, e eu vejo o impacto que isso dá para as crianças, né, no dia a dia mesmo. Então, e eu digo né, no caso Bruna, porque eu vou estar aqui, eu sou fundadora, eu vou estar aqui no começo da organização, todo dia, toda hora, tenho certeza que o nosso ambiente vai estar seguindo o método montessoriano de estar bem organizado, né? Porque, segundo o método, o ambiente escolar deve incentivar tanto psicologicamente quanto fisicamente o estudante. Os materiais e objetos didáticos são dispostos de acordo com o tamanho das crianças, para que as mesmas possam pegar e guardar sozinhas. Para a autora, a organização material influencia na organização do pensamento. Eu estou totalmente de acordo com Maria Montessori. E faz muita diferença. Até mesmo o tempo que a gente passa, né? Tem alguns estudos hoje em dia, por exemplo, que dizem que o simples fato de você separar a sua roupa no dia anterior, antes de você ir para o trabalho, ou ter um planejamento de roupas para a sua semana, faz você economizar muito tempo. Porque é menos uma energia que você despende todos os dias para pensar em múltiplas opções. Isso já foi pensado anteriormente. Isso já está organizado anteriormente. E essa energia que ao longo da semana você não está dispondo para isso, você está sendo produtivo em outras áreas da sua vida. Um ambiente organizado na Will vai ter essa função. Quando a criança, por exemplo, está desenhando, desenhando, vamos botar assim, e aí ela pega um lápis de cor, ela vai precisar de um lápis de cor. O tempo que ela teria que dispor para tentar localizar onde estaria aquele lápis de cor na sala de aula, muitas vezes pode atrapalhar a concentração dela. Mas se ela já for direto na prateleirinha do lápis de cor, no copinho do lápis de cor, que ela sabe que vai estar ali, foi direto esse movimento que ela tem, sem interromper tanto a linha de raciocínio ou criatividade que aquela criança estava tendo. E assim como todos os outros materiais, né? Então, assim, a organização material vai influenciar na organização do pensamento também. Isso é um exemplo prático, bobo, né, do lápis de cor, por exemplo, mas que serve para vocês terem em mente como é importante o ambiente organizado e como isso é um pilar muito importante para o Will também. Autoeducação.
Observando a evolução dos pequenos, a pedagoga captou que as crianças possuem uma capacidade natural e inata de aprender. Por meio do convívio com indivíduos do seu meio, ela aprende sozinha a comer, a falar, a andar, a interagir. Se introduzida em um ambiente rico e saudável, o discente irá progredir por si próprio. É isso aí. Principalmente nas nossas atividades do lado de fora e também nas nossas atividades do lado de dentro, normalmente você aprende sozinho. O professor ali é um mediador. Ele vai dar as ferramentas para você mesmo chegar no seu próprio aprendizado. Agora, o fato do professor ser um mediador não significa que ele é um informador. O professor ainda é um formador. Só que ele vai dar as ferramentas para você. Das ferramentas, não é dar um artigo científico que ele pegou na internet de forma automática e dá. Isso não é da ferramenta para você conseguir fazer o seu próprio aprendizado. É das ferramentas morais, muitas vezes, ferramenta de valores, uma ferramenta muito importante é o carinho. Que parece aquele papo bobo, né, de pedagoga, sonhadora. E sim, nós somos sonhadores, sim. Aqui na UIL a gente diz que nós não somos românticos, mas nós somos sonhadores. Mas é importante, né? São ferramentas que o educador vai dar e aquela criança vai se sentir protegida, cuidada, com ferramentas materiais e ferramentas psicológicas, ferramentas pedagógicas para ela, e aí ela consegue ir no tempo dela, no tempo próprio, sabe? Então, a autoeducação é um princípio. O professor não está ensinando nada. O professor é um profissional, professor, são profissionais sagazes, incríveis, desvalorizados da nossa sociedade, que aqui na UIL vão ter uma super formação para pegar todas essas ferramentas que eles acham que é importante para dar para a criança, para que ela possa construir o próprio aprendizado. Terceiro pilar, educação como ciência. Tem como objetivo guiar a aula como se guia um experimento científico. Dessa maneira, o conteúdo é formador pela turma, toda juntamente da liderança participativa é formado pela turma toda, juntamente da liderança participativa do professor, valorizando a autonomia do aluno e o potencial coletivo. Isso aí. Num país, né, onde a gente agora está vivendo um momento político extremamente conturbado, onde os nossos direitos estão sendo negados, onde a vida de muitas pessoas está sendo tirada por falta de comprometimento político e por incríveis processos de corrupção que modificam o sistema de saúde, né, num tempo de pandemia, a gente tem visto muitas pessoas deste governo atual, né, negar a ciência. E para a gente é um posicionamento não só pedagógico, mas também político, a educação como ciência, né? Tem o objetivo de guiar a aula como um experimento científico mesmo. Então, o que é a ciência, né? É você utilizar conhecimentos humanitários que a humanidade foi construindo ao longo do tempo para você avançar em algum outro próximo conhecimento que deve servir para a própria humanidade também, novamente. Então, o professor está ali como uma liderança participativa, ou seja, ele está participando daquela atividade junto com os alunos, não para os alunos, mas junto com os alunos, valorizando a autonomia desses alunos, né? E sabendo que a gente vai partir de conhecimentos prévios que nos foi dado pela nossa saber coletivo, né, da humanidade como um todo, para a gente avançar cientificamente para uma próxima etapa do nosso aprendizado. Educação cósmica é o quarto pilar. Uma educação transdisciplinar e holística em que o educador manifestará a todo tempo a finalidade de estudar cada assunto. Para isso, os conteúdos irão estar relacionados com um todo maior, onde tudo se conecta, completa e se torna útil. No último treinamento, eu falei um pouquinho também de CC, que toca muito na educação transdisciplinar. Ou seja, que tem temas que perpassam todas as disciplinas. Lembra que eu falei aquilo ali no nosso último treinamento? Então, é isso aí. Uma educação transdisciplinar é uma educação que vai pegar um todo maior e aí a gente vai pegar vários aspectos desse todo maior e dissecando esse todo maior e aprendendo muitos aspectos daquilo. Por exemplo, a sustentabilidade. Por exemplo, o meio ambiente. O meio ambiente é um grande tema que é transdisciplinar. Você pode, por exemplo, ao estudar a Segunda Guerra, entender os impactos ambientais que a quantidade de bombas causou no meio ambiente, por exemplo. Isso aí é história, isso aí é geografia, isso aí é ciências.
é um tema grande que pode ser que várias disciplinas podem abordar esse tema. Fotossíntese é um tema da ciência, mas que também pode ser estudado em outras disciplinas de outras maneiras. Pode ser ensinada em inglês ou em espanhol, como vai ser também aqui na UIL. Então, essa educação transdisciplinar, né, e holística ao mesmo tempo. Holística é aquilo que eu já falei lá no começo desse treinamento, é você levar em consideração o estudante como um todo, né, como parte de um meio e como um ser por inteiro ao mesmo tempo, com todas as suas subjetividades, mas que também faz parte de um meio que exerce um poder de coletividade e de comunidade para aquele indivíduo. Então, é muito importante o professor estar ciente, sempre muito atualizado, por isso que nos nossos planos de aula a gente bota sempre o material disponível para os professores, né, para que os nossos planos de aula não se percam, né, mais uma vez, seguindo o terceiro pilar, né, de entender a educação como uma produção científica mesmo, mas entender que uma produção científica não exclui uma educação holística, né? Isso tem muito a ver com uma visão masculinista, né? De cartesiana, de você querer dizer que ciência é 2 mais 2. Graças a Deus, a educação das ciências sociais, né, vieram para mudar um pouco essa perspectiva de ciência, mas uma educação que leva em consideração a seriedade de conhecimentos pré-estabelecidos pela humanidade para se chegar a conhecimentos ainda melhores e maiores que servem a um todo, essa seriedade pode estar conectada com uma forma transdisciplinar e holística de se fazer educação também, né? Então, é muito importante que o professor esteja sempre alinhado e sem perder o conhecimento que outros professores deixaram para ele. Então, os nossos planos de aula todos são arquivados organizadamente, né, no nosso Google Drive, para que próximos professores possam acessar planos de aula já produzido por outros professores, para se inspirar ou para utilizar o mesmo plano de aula no ano seguinte. Não tem por que eu sempre digo isso para os voluntários, não tem por que a gente reinventar a roda, gente. Então, nos nossos planos de aula, que sempre são disponibilizados para todos os voluntários que querem pesquisar, né, novas formas, novos planos, ter novas ideias, está lá disponível um material para os professores. Então, é importante que esse material sempre esteja lá e esse quadradinho que a gente deixa no nosso plano de aula, no nosso modelo de plano de aula, de materiais extras, artigos científicos para os professores sempre se atualizarem, tem a ver com uma educação cósmica, né? Que o educador vai estar sempre estudando, sempre com tempo, principalmente, que é uma coisa muito negada ao educador brasileiro, né? Com tempo de se especializar um pouco mais, de aprender novos assuntos, antes de ficar ali como mediador daquela turma, antes de passar novos assuntos para os novos alunos, para os seus alunos, né? Sabendo que todo esse conhecimento está ligado com o meio ambiente, está ligado com todo o maior, onde tudo se conecta, tudo se completa, tudo se torna útil para a sociedade, mas não útil seguindo uma visão utilitária, né? Onde é útil só para um produtor daquele meio de produção. Não, é útil para o todo, sempre para um útil comunitário, né? Que serve à comunidade e ao meio ambiente e à humanidade como um todo. Um adulto preparado. Conforme o método que vai sendo abordado, o educador precisa estar preparado para ser o mediador do conhecimento, o coadjuvante no processo de aprendizagem de seus discentes. Seu dever é prover um ambiente e assistência necessária para que o aluno realize tudo o que estiver ao seu alcance sozinho, através de pesquisas próprias. Desta maneira, o professor deverá observar de longe e inferir o mínimo possível, respeitando a criança e permitindo que a mesma conheça suas habilidades e dificuldades. É muito difícil ser um adulto preparado, gente, mas com esse treinamento vocês serão ótimos adultos preparados. Mas é muito difícil, porque às vezes a gente quer dar a resposta, às vezes a gente quer facilitar, às vezes a gente desenvolve um carinho tão grande pelos nossos estudantes que a gente está vendo eles com uma dificuldade e a gente quer fazer quase por eles, sabe? Para eles não passarem por aquela dorzinha de ter que errar e errar até acertar. E aí você precisa ser um adulto muito preparado para ser um bom mediador, sem realizar atividade para o aluno ou sem deixar o aluno largado de mão, sem dar as ferramentas necessárias para aquele aluno ali. Então, é muito importante que o professor tenha
observe de longe, interferindo o mínimo possível, respeitando a criança, permitindo que a criança conheça suas habilidades e suas dificuldades, porque se você não consegue errar, se você não cai, você não desenvolve sua habilidade motora, né? Você precisa cair um pouquinho antes. Então, mas você precisa cair se sentindo seguro, sentindo assim, eu vou cair, vou dar só uma raladinha, mas tá tranquilo que meu professor tá logo ali, meu educador tá logo ali, e aí ele vai mediar qualquer coisa que acontecer comigo. Então, um adulto preparado é um adulto que leva em consideração esse tempo próprio, a subjetividade própria de cada criança. Criança equilibrada. Considera-se que ao desempenhar de maneira correta os outros 5 pilares anteriores, se terá como resultado uma criança equilibrada. Uma criança equilibrada é um sujeito empático, calmo, com aptidão de compenetração e respeito à concentração do próximo, sensato e autossuficiente. Cientes de suas habilidades e dificuldades, de modo que o habilite a se relacionar com pessoas e coisas. O equilíbrio, né? A gente tem muitas informações de medicinas orientais e diversas culturas que se desenvolvem e crescem se desenvolvem em geral mesmo em função do equilíbrio, da ideia de equilíbrio, né? E aqui na Will a gente acredita que uma criança equilibrada é a maior potência que o nosso país pode ter. É uma criança que sabe ouvir, é uma criança empática, calma, porque quando você só pode oferecer o que você tem. Se você tem raiva, se você tem desequilíbrio emocional, se você tem confusão mental, é isso que você vai oferecer para o seu entorno, para a sua comunidade. Mas se você tem tempo para descobrir suas próprias habilidades, suas próprias dificuldades, você sabe mediá-las. Você, vendo um professor sendo apenas mediador, consegue fazer o mesmo com as suas emoções. Porque a criança é uma esponjinha. Ela entende o que está no interior dela e ela vai absorvendo, né? Ela vendo um adulto preparado, que sabe ver um ambiente que às vezes provavelmente vai ter um erro ou outro, e sabendo lidar com aquele erro, sem necessariamente ficar desesperado que aquele erro está acontecendo ou querer acabar logo com aquele erro. E não, um adulto preparado está aprendendo com aquele erro, está se utilizando daquele erro para tornar aquele erro um acerto que vai fazer bem para o todo. A criança observa, a criança sente, e aí a criança repete, né? E essa repetição vai muito assim. Esse professor é empático, ele é calmo na hora que ele fala comigo, ou ele grita comigo, ou ele aponta o dedo na minha cara. Porque nós também aqui na Will, muitas vezes teremos outras referências para as crianças. Às vezes elas, em outras realidades fora da nossa organização, elas vão ouvir grito, elas vão ver violência, vão sofrer violência. Mas aqui nós vamos dar uma nova referência, né, para elas. Então, um sujeito empático, calmo, que vai ser o ambiente como um todo da Will. Tem muito a ver com a nossa metodologia. Já vi algumas entrevistas de mães, né, de escolas montessorianas que falam: é impressionante, meu filho fica mais calmo, ele consegue sentar e se concentrar naqueles bloquinhos ali. Eu mesma, Bruna, fundadora da Will, aqui que está falando com vocês, eu chutava os bloquinhos de quando eu era criança, eu me estressava, eu não conseguia montar um pouquinho, já ficava estressada e saía chutando tudo. Uma criança que tem noção da capacidade de superação de dificuldade vai ficar no bloquinho de concentração, porque ela vai saber também que ninguém vai apressar ela, que ninguém vai desconsiderar as capacidades dela porque ela está levando um pouco mais de tempo. Ela vai saber que ela vai chegar lá, se ela respeitar as próprias habilidades e dificuldades. Então, é muito importante, né, que a gente siga esses pilares ao longo do nosso processo de aprendizagem, ao longo do nosso processo de ensino também, para que nós consigamos chegar ao sexto pilar dessa criança equilibrada, que de acordo com a Will, né, a maior potência que a gente pode devolver para a nossa sociedade. A criança na Will, então, é a protagonista da sua evolução e aprendizagem também, né? E isso tem que ficar muito claro para os nossos professores, de não desconsiderar os conhecimentos prévios que essa criança traz com ela, todas as subjetividades que aquela criança vai ter nela também,
considerar que o ambiente ao redor daquela criança vai interferir demais para a gente conseguir ter essa criança protagonista e equilibrada, que evolui no seu próprio processo de aprendizagem. Esse foi um pouquinho do método montessoriano que a gente utiliza aqui, e com certeza a gente vai ter uma discussão riquíssima no nosso próximo treinamento presencial, que vai te debater um pouquinho mais isso tudo que a gente conversou aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!